Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar? Deus bendito e santo, glória seja dada ao teu nome. Nós queremos bendizer-te, ó Senhor. Louvar-te, meu Deus, porque o Senhor é sábio, o Senhor é muito inteligente. A sua sabedoria extrapola o nosso entendimento, de maneira que a forma como o Senhor faz as coisas às vezes nos deixa um pouco assustados e surpreendidos, mas é bonito ver como o Senhor tem plano e projeto em cada uma das situações. Por isso, Senhor, nós te rogamos nesse momento que o Senhor abra os nossos olhos da fé, para que possamos contemplar, Senhor, a grandeza do Senhor, contemplar a sua majestade, contemplar, Senhor, como somos pequenos e como somos dependentes completamente do Senhor e como precisamos confiar irrestritamente no Senhor. Meu Deus, com a tua palavra aberta, Senhor, abre também os nossos olhos, nos faz compreendê-la, Senhor, nos faz entender a tua palavra, e não só isso, Senhor, quebra os nossos corações, Senhor, para que nossos corações estejam abertos também, para ouvindo a sua voz, sermos obedientes ao Senhor. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Muitos acusam a Bíblia de machismo. Dizem que a Bíblia coloca as mulheres para baixo. Afinal de contas, é um livro escrito por homens, onde só homens têm o poder e as mulheres são descartáveis. É a maior estupidez dizer uma coisa como essa. Nenhum livro com a idade da Bíblia tem as posições que as mulheres ocupam na Bíblia. Nenhum livro com a idade da Bíblia sequer chega a citar a existência de uma mulher. Na época em que se discutia se mulher era bicho ou se era gente, a Bíblia apresenta as mulheres sempre de uma forma muito especial. Desde o Antigo Testamento, passando por todo o Novo Testamento, a Bíblia destaca várias mulheres de maneira impressionante. Destaca em especial a fé que faz com que elas surpreendam nas situações mais difíceis que podem existir. A Bíblia nos fala de uma mulher que, desejando muito um filho, vai até o templo e ora insistentemente ao Senhor com fé. E após uma palavra do sacerdote, nos diz a palavra que Ana descansa o seu coração e engravida e tem então um filho chamado Samuel. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Esther, que em meio a uma oportunidade se tornou rainha, arriscou a sua cabeça, mas por causa da fé que ela possuía no Senhor, debaixo de oração, ela interpõe ao seu marido, um rei cruel e carrasco, e salva todo Israel da mão de um homem terrível chamado Amã. A Bíblia nos fala de uma jovem, ainda pouco saindo da adolescência, 15, 16, 17 anos no máximo,
que um anjo aparece para ela, ela nem casada era, ainda estava noiva, e olhando para ela diz: és bem favorecida entre as mulheres, você vai gerar no seu ventre aquele que vai ser chamado do Salvador do mundo, Jesus. E ela, pela fé, acata, sem se preocupar com o que vão pensar dela, sem se preocupar se o marido vai abandoná-la. Maria simplesmente dá um passo de fé e apresenta-se ao Senhor de forma espetacular. A Bíblia está cheia de exemplos de mulheres cuja fé foi surpreendente. E eis aqui uma mulher que também aconteceu isso. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, escrito por Mateus, se preocupa em dar um apanhado sobre o ministério de Cristo, mas não só isso. Ele quer mostrar Cristo como rei dos judeus. E de uma forma especial, de como ele expande a sua mensagem por toda a região de Israel, todas as vezes se encaminhando sempre em direção a Jerusalém para o dia da sua morte, que vai acontecer alguns capítulos só depois disso aqui. A grande problemática que acontece no texto anterior é porque os próprios judeus estavam recusando a Cristo. Eles não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador deles. Eles não reconheceram a Cristo como Rei dos judeus. E por conta dessa ausência de fé, dessa falta de fé, o Senhor por várias vezes se interpõe contra eles, se levanta contra eles. Mas de repente o texto passa a nos falar de uma segunda fase na obra de Cristo. Porque o que Mateus faz é dividir o ministério de Cristo em algumas fases. A primeira fase foi uma fase que começou lá no capítulo de número 4 e terminou aqui no capítulo de número 15. Foi o momento em que Jesus prega em toda aquela região da Galileia, lugar de onde ele veio, onde ele encontra a maioria dos seus discípulos. Esse texto que nós acabamos de ler, aqui no versículo 21, é justamente a transição para um segundo momento no ministério de Cristo, não mais na Galileia, mas agora o chamado ministério na Pérea. E ele faz uma pausa. O que vai acontecer aqui é que ele vai sair da Galileia e vai em direção à Pérea, e o texto nos diz que ele para numa região que não era para ele parar lá. Porque se vocês prestarem atenção na leitura, o texto nos diz que ele foi para Tiro e Sidom. Ele está dando uma pausa para essa transição. Ele está dando um momento, talvez, para descansar ou alguma coisa do tipo. Porque o texto paralelo de Marcos capítulo 7 vai dizer que Jesus está meio escondido, meio que se escondendo das pessoas. Jesus, ao contrário do que muita gente pensa, não queria multidão de gente o seguindo. Ele não queria muita gente atrás dele, porque ele sabia que a maioria das pessoas que estavam atrás dele estavam com segunda intenção, com segundo interesse. Ele não gostava muito disso, e por vez ou outra você vai vê-lo fugindo para um lugar para orar sozinho, para se esconder. Ele está se escondendo aqui. E o estranho é que ele está indo se esconder numa região de gentios. Não são de judeus. É numa região completamente pagã, alheia à lei do Senhor. Talvez ele tenha ido para lá na expectativa de que os discípulos iam poder descansar, ele iria poder descansar porque não tinha judeu por perto e eles não iam importuná-lo, mas o texto nos diz que aparece uma mulher aqui. Essa mulher não tem nome. O texto vai nos dizer que ela é uma cananeia. Marcos capítulo 7 diz que ela é cirofenícia. Daquela região um pouquinho mais acima, porque se você olhar, o Senhor estava indo para a região de Tiro e Sidom. Ela estava naquela região, e o texto nos diz que ela ouviu falar de Jesus e busca a Jesus. Essa atitude dessa mulher, meus irmãos, traz uma história surpreendente, porque não só vai mostrar como ela se porta à frente de Cristo, que é o que a gente vai focar hoje à noite, mas principalmente a maneira como Jesus trata essa mulher é que é assustadora. Essa história nos causa grande tristeza quando a gente escuta, porque é a história de uma mãe em meio a um sofrimento terrível, mas ao mesmo tempo é a história de uma mulher cuja fé é surpreendente. Eu gostaria de olhar com os irmãos para esse texto justamente por essa perspectiva. Em primeiro lugar, é uma mulher cuja fé é surpreendente a despeito da angústia pela qual ela está passando. O texto nos diz logo de cara de que essa mulher, que era cananeia, veio daquelas regiões.
Note, ela não é do lugar onde Jesus está, ela está vindo em direção a Jesus. Ela está procurando Jesus, o que pressupõe que ela conhece quem é Jesus, ela já ouviu falar sobre Jesus. Mas o mais impressionante é que ela já manifesta a sua fé, mesmo antes do encontro com Jesus de cara. Porque ela já tem convicções que nos passam desapercebidos. O texto vai nos dizer que essa mulher está enfrentando um momento difícil, mas ela sabe como se aproximar de Jesus. Veja, o versículo 22 diz que essa mulher veio e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela usa as mesmas expressões que o cego Bartimeu usa lá em Jericó. Enquanto o cego Bartimeu está dentro da região de Israel, se esperava que ele tivesse conhecimento sobre isso, essa mulher não é de Israel, essa mulher não é de dentro do círculo religioso de Israel, ela é de fora, mas ela sabe com quem ela está falando. Em primeiro lugar, ela chama Jesus de Senhor. Isso para nós parece simplesmente um pronome de tratamento para quem é mais velho, mas não, esse conceito é muito maior, porque o texto é seguido quando ela diz filho de Davi. Ela está olhando para Jesus como o Messias prometido. Ela tem conhecimento das promessas, ela tem conhecimento da vinda do Messias para Israel, ela tem conhecimento daquele que iria salvar o mundo, ela sabe que existem algumas palavras falando sobre isso, e ela chega para Jesus e de imediato ela manifesta a sua fé. Ela começa declarando a sua fé a Jesus. Ela diz: eu sei que tu és o Senhor, eu sei que tu és o filho de Davi. Saber que ele era o filho de Davi significa que o texto lá do início de Mateus funcionou. É impressionante porque Davi começa as suas histórias justamente com uma genealogia, mostrando todas as fases da história, chegando até Jesus, mas ele para dizendo que Jesus é filho de Davi. O princípio ali é de que existe uma linhagem real que chegou até Jesus. Jesus é o herdeiro do trono, ele é o filho que Deus tinha profetizado a Davi, que viria para reinar. Ele é o filho que Jacó profetizou ao seu filho Judá, dizendo que o cetro jamais se apartaria da sua mão, que ele regeria as nações quando viesse Siló. Ela chega e diz: eu sei dessas profecias, eu sei dessas palavras, e eu reconheço a pessoa que eu tenho na minha frente como sendo o Filho de Deus prometido. Ela tem fé, ela manifesta essa fé, ela não esconde essa fé, mas o texto diz que ela clamava dizendo: tem compaixão de mim. Essa mulher, meus irmãos, está numa angústia terrível, porque a palavra usada por Mateus aqui para clamava, não é de alguém que simplesmente estava: ei, tio, vem cá que eu quero falar contigo. Não, essa mulher estava berrando, e não berrando de qualquer jeito. O texto vai dar a ideia de que ela estava berrando insistentemente, que à medida que eles andavam, ela estava atrás, gritando atrás deles. Ela estava gritando a plenos pulmões. Ela gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que essa mulher está tão angustiada? Por que ela está clamando cada vez mais? Por que cada vez mais ela pede por compaixão da parte de Deus? É porque ela tem uma filha. O versículo número 22 termina: minha filha está horrivelmente endemoninhada. Se você for para Marcos capítulo 7, você vai descobrir que lá a expressão que Marcos usa é diferente. Lá Marcos diz: a minha filhinha está terrivelmente endemoniada. Essa mulher está enfrentando um problema que poucas pessoas sabem o que é realmente, que poucas pessoas sabem realmente como enfrentar isso. Na verdade, meus irmãos, não existiu, nem vai existir movimentação satânica tão parecida com o que houve quando Cristo veio ao mundo.
Na verdade, se você parar para pensar, depois da história, diminui-se os casos de possessão, mas no Novo Testamento, nos Evangelhos em específico, explodem possessões demoníacas o tempo inteiro. É a atuação de Satanás e seus anjos correndo contra o tempo para impedir a sua derrota final na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Cristo não está perdendo para Satanás. Na cruz do Calvário, Cristo está vencendo Satanás e pisando em sua cabeça. É por isso que os demônios estão à solta naquela região, fazendo todo tipo de coisa ruim. Vamos encontrar homens sendo possessos, mulheres sendo possessas, jovens sendo possessos. Tem um rapazinho que está possesso com espíritos tão cruéis que nem sequer os discípulos conseguiram tirar, a ponto que Jesus chega e diz: esse tipo de casta que está nesse garotinho só sai com jejum e oração. Tamanha era a força desses demônios. O bebê dessa mulher estava endemoniado. A criancinha dela, a menina dela. E nós sabemos que a forma como se lida com os filhos, mesmo que todos sejam iguais, a forma como se lida com menino e com menina é diferente. Menino é aquela coisa, solta na bandalheira que ele se vira. Aí chega arranhado, chega relado, a maior preocupação da mãe é ele dormir limpo, porque é essa parte difícil. Meninas não, meninas são as princesas, cuidadosas. Meninos, cicatrizes são marcas de guerras. São troféus a carregar. Menina com cicatriz, a gente fica com cuidado, vai ficar uma marca, não pode, é tudo com cuidado. Meninas são as princesas cujas mães mimam. E é bom que seja assim. Ela chega e diz: a minha filhinha, a minha menina está terrivelmente endemoniada. Imagina a dor dessa mãe, olhar para essa criança sendo atormentada de dia e de noite por um espírito que habita nela. Mas ela sabe exatamente o que fazer. Em meio à angústia, o que nos surpreende é que essa mulher sabe o que fazer. Ela olha em Cristo como a solução para o seu problema. Notem, ela vê a situação em que ela está passando, ela sente a angústia em seu coração, mas ela encontra em Cristo a possibilidade da redenção, ela encontra em Cristo a possibilidade da solução, e ela busca em Cristo, e ela clama a Cristo com todas as suas forças, e isso é que faz dela a melhor de todas as intercessoras. A melhor intercessão que se faz é quando o nosso coração está empenhado naquele por quem nós intercedemos, cujas palavras não são palavras da boca para fora, mas nós sentimos a dor daquele por quem nós oramos. A SAF tem um trabalho muito bonito, o projeto Ana, que faz isso. E ela chega e diz: tem uma Ana aqui, clamando e dizendo: a minha filha, tenha compaixão de mim, a minha filhinha está endemoniada. Uma mulher cuja fé surpreende a despeito da angústia pela qual ela está passando. Mas, em segundo lugar, uma mulher cuja fé surpreende, apesar do despeito de ser ignorada por todos. O texto nos diz que ela simplesmente foi ignorada. O texto fala no versículo número 22 que ela continua clamando, que ela vai atrás dele clamando, ela continua pedindo, mas o texto para no versículo 23 dizendo: ele, porém, não lhes respondeu palavra. É estranho pensar em Jesus fazendo isso, porque nós pensamos sempre em Cristo como alguém tão amoroso, tão cuidadoso, tão solícito, que só basta você dizer ai e ele já está pronto para te atender. Não, essa mulher, essa mãe, chega plenamente angustiada, ele sabe pelo que ela está passando, todo mundo já sabe, ele sabe a fé que ela possui, porque ela já disse isso com todas as letras, ele sabe que ele é o único que pode resolver esse problema, ele sabe que tem condições, mas o texto diz que ele a ignora completamente, a ideia de que ele nem se virou para olhar para ela. Como é que Jesus faz um negócio desse? Como é que uma mulher tão angustiada, em pleno sofrimento, se aproxima de Jesus com uma demonstração de fé, de crença tão bonita? Como é que uma mulher se aproxima de Jesus com um coração dilacerado e Jesus a ignora desse jeito?
O texto diz, ele não disse uma única palavra. Ele nem disse que sim, nem disse que não. Ele a ignorou completamente. Para piorar, os discípulos não tinham muita paciência com o pessoal que se aproximava de Jesus. Lembram disso? Por várias vezes, eles se afobam com as pessoas que estão perto de Jesus. Quando estavam trazendo um monte de criança, eles disseram, não, traz não, menino aperreia demais. Bota o menino para lá. Jesus, não, meu filho, abra o caminho e deixa as crianças vir. Deixem vir a mim os pequeninos. Eles sempre estavam fazendo isso. Eles estavam dizendo, Senhor, não incomoda não. E vinha lá alguém, um cego gritando, Jesus, tem compaixão de mim. Ele disse, menino, vai ficar quieto, tá vendo que ele não vai resolver seu problema. Fica na tua aí, não incomoda o homem não. O homem está cansado, está andando o dia todinho aqui. Não incomoda não. Esse geralmente é o papel dos discípulos. O que é que eles fazem aqui? Eles fazem um negócio interessante. O texto diz assim, seus discípulos, aproximando-os, rogaram-lhe. Ah, que coisa bonita, os discípulos agora estão intercedendo por ela. Então, nada. O texto diz assim, despede-a. Eles viram que Jesus não respondeu, que a mulher estava gritando, e ele não respondeu a mulher. Mas a mulher vem berrando atrás dele. E se tem uma coisa, quem é casado sabe, que mulher sabe o que é fazer, é esticar a conversa. Ela pega a conversa e vai moendo a conversa, esticando a conversa. E ela sabe como azucrinar o juízo. E ela vem aqui atrás, berrando e azucrinando o juízo de todo mundo. Eles estão andando, eles estão caminhando, e ela continua atrás, gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada. E ela continua gritando, e os discípulos não estão aguentando aquela zoeira no seu ouvido. Esse é o problema deles. Ninguém aguenta uma mulher gritando aqui atrás. Ninguém aguenta. Jesus, manda logo ela embora, porque senão ela vai ficar acompanhando a gente o tempo inteiro. Jesus ignora a mulher. E os discípulos querem que ela vá embora. A atitude dos discípulos, meus irmãos, é ainda pior. Porque eles dizem, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela vem berrando atrás da gente. Ela vem clamando atrás da gente. Senhor, ninguém aguenta uma situação dessa. Uma mulher gritando no ouvido da gente. Jesus então resolve dar uma resposta. E eu vou te ser sincero, era melhor não ter resposta. Porque a resposta de Jesus é resposta como que de alguém que não sentiu nada por ela. É uma resposta seca e absurdamente cruel com uma mãe que está doente. Uma mãe cujo coração está dilacerado por causa da sua filha. Jesus simplesmente, como que atendendo aos discípulos, porque eles disseram, manda logo ela embora, para ela não vir gritando atrás da gente. Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui é cruel. Porque ela sabe do que ele está falando. Se ela sabe que ele é o filho de Davi, se ela sabe que ele é o Messias, como ela disse no versículo número 22, se ela sabe que ele é o Senhor, ela sabe que ele tem uma aliança com Israel e não com o povo dela. Ela sabe que ele tem um compromisso com o povo dele e não com o dela. Que ele veio para o que era seu. Foi para isso que ele veio. É isso que ele está dizendo para ela. Não tenho compromisso com ninguém fora de Israel. Eu não tenho nenhum dever para com quem é de fora. Meu projeto, eu fui enviado para os de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel. Minha filha, você não está na lista. Ela está sendo ignorada agora com palavras. Ela não está sendo só ignorada com silêncio. Jesus está dizendo para ela, não, eu não vou te atender. Vá embora. Sua filha endemoniada não será tratada hoje. Essa mulher, meus irmãos, passou por uma situação difícil aqui, que é quando escuta da parte de Deus um não. Quando a dor vai continuar. Quando o problema não vai se solucionar. Quando a situação vai continuar do jeito que estava.
Essa mulher ouviu a pior frase que alguém poderia ouvir, que é: não resta mais nada a fazer, só resta desligar os aparelhos. Você só tem alguns meses de vida. Procure conversar com seus parentes. Foi isso que essa mulher ouviu. Ela ouviu de Jesus dizendo: eu não vim cuidar de vocês, eu vim cuidar das minhas ovelhas. Como é difícil, meus irmãos, manter a fé nessas horas. Porque nós queremos manter a fé vendo as coisas. A gente quer, feita aquela música antiga, rompendo em fé. Eu quero ver as coisas acontecerem. Mas a fé não é rompendo que ela existe. Não é atravessando pelo meio do mar que ela existe. A fé, ela existe quando nós recebemos um baita de um não na cara, mas nós continuamos crendo. A fé independe do que nós vemos. A fé independe do que nós recebemos. A fé, ela é necessária para a gente encarar a vida quando Deus diz não. É aí que a fé se torna surpreendente. Essa mulher, meus irmãos, tem uma fé que surpreende. Em primeiro lugar, por causa da angústia pela qual ela passa. Surpreende a despeito da forma como ela é tratada, em desprezo. Surpreende ainda mais no desdobramento da forma como ela vai ser agora conduzida. O texto nos diz que, ao invés dela ficar calada, ela insiste, versículo 25. Essa mulher está muito angustiada, e o texto nos diz que ela, porém, veio e fez o quê? E o adorou. Essa imagem aqui é fantástica, porque agora essa mulher está dizendo: ok, eu não sou uma israelita, mas eis aqui uma filha que adora ao Senhor. Eu reconheço como meu Deus, eu reconheço como meu Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que ela faz aqui é dizer: ok, eu não nasci uma judia, mas eis aqui uma adoradora. Diante de um não seco e cruel da parte de Cristo, a reação dessa mulher é adoração. Ela se curva na frente dele, se dobra na frente dele, e como uma filha agora, em plena angústia, olha para ele e diz: socorro! Olha a expressão: Senhor, socorre-me. Ela está dizendo: eu não tenho mais ninguém, eu o reconheço como meu Deus. Se o meu Deus não me socorrer, quem vai me socorrer? Eu não posso ir para mais ninguém, eu só tenho o Senhor. A fé, meus irmãos, nos leva a entender de que nossos olhos só estão fitos em Deus, nós não olhamos para mais ninguém. A fé nos faz olhar somente para o Senhor e adorar quando tudo parece perdido. Jesus dá um pouco mais de atenção para ela. O texto nos diz que após ela adorá-lo, ele resolve dar uma outra resposta para ela. E a resposta é igualmente dura. Diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A expressão que Jesus usa aqui não é cachorro comum, não é cachorro de rua, porque eles tinham uma expressão típica para esse tipo de cão. Cachorro de rua, cachorro que andava em matilhas, que atacava pessoas, que invadia casas, que atacava rebanhos. Ele não usa essa expressão para ela. Ele usa a expressão para esses cachorrinhos que a gente guarda em casa. Isso aqui é cachorro de estimação, é filhote, isso aqui é um pet. Mas ele vai contra todo mundo que é pai de pet. Ele chega e diz: pet não é filho. Pet não é filho. Cachorro não é filho. Se você acha que vai fazer o seu cachorro virar gente porque está chamando ele de filho, você que vira cachorro ao invés dele virar gente. Cachorro não é filho. E tem mais: não se tira comida de filho para dar para cachorro. Isso aqui eu acho incrível, ele diz, porque existem condições distintas. São figuras. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais amo o seu cachorro. É porque você não conhece a Cristo.
Porque se você conhecesse a Cristo, eu diria, ame mais as pessoas, trate cachorro como cachorro. Porque Jesus trata cachorro como cachorro. E cachorro não come comida de filho. Já tem crente até perguntando se cachorro vai para o céu. Daqui a pouco vou começar uma evangelização nos canis da cidade. Jesus diz, não, meu filho. Cachorro não é filho. Cachorro não é gente. Mesmo que você goste dos seus animais. Não se tira de filho para dar para cachorro. Isso foi o que ele disse. Mas se você prestar atenção, ele chamou a moça de cachorro. Se você prestar atenção, ela diz, você, minha filha, é um cachorrinho. Minha missão é para os filhos. Eu não posso deixar de alimentar os filhos para alimentar você. Você é um cachorrinho da casa, você mora dentro da casa, você está fazendo parte da casa, mas você não é filho, você não tem direitos de um filho nessa casa. Eu não vou tratar você como filho. Isso aqui é terrível. Jesus está dizendo para alguém que o adorou, que é salvo agora, pela forma como lidou, que vai tratar ela como um cachorrinho. Como você sentiria se Jesus te humilhasse desse jeito? A fé dessa mulher é surpreendente, porque ela não se deixa abalar em meio a essa situação. Ela diz, ok, eu sou um cachorrinho. Versículo de número 27, ela diz, sim, Senhor, concordo. Não sou das filhas de Israel. Eu não nasci na sua casa. Eu fui trazida para cá. Mas os cachorrinhos, naquela época não tinha ração. Quem se lembra dessa época aqui, que é mais velho como eu, sabe que cachorro só comia resto de osso, que sobrava do almoço, e de noite angu. Não era? Ela fez, meu Senhor, mas eu sei que o que cai da mesa, cachorro pode comer. E que esses cachorrinhos aqui são cachorrinhos de casa. E os cachorrinhos de casa ficam aperreando no pé da gente. E quando você acabou de comer a carne da galinha que estava naquela perna, o que é que você faz? Joga o osso no chão. Nessa brincadeira, eles enchem a barriga. Senhor, eu sou um cachorrinho mesmo. Eu não sou da sua casa. Mas cachorrinho come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se eu não tenho pretensão de ser grande, eu só preciso de uma migalha de atenção do Senhor. Eu só preciso de uns 5 segundinhos que o Senhor resolve o meu problema aqui agora. Aí nós entendemos por que Jesus trata essa mulher desse jeito. Porque ele é seco, ele é duro, e ele não é assim. Mas o que ele quer fazer aqui é uma coisa que Mateus vai destacar com outro homem também que não era de Israel. E dizer simplesmente, essa mulher é um destaque. Essa mulher tem algo que ninguém tem. E o que é que faz com que ela seja surpreendente? O texto diz, é porque essa mulher tem uma fé surpreendente. Versículo número 28. Então Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Ele olha para ela e diz, diante de tantas vezes que eu te chutei como um cachorrinho filhote, diante de tantas vezes que eu te expulsei de perto de mim, que eu te maltratei, você insistiu, você tem uma fé diferenciada. Nem os discípulos tinham esse tipo de fé. Porque os discípulos eram um bando de vacilão, viviam escorregando o tempo inteiro. Jesus andando em cima d'água, Pedro diz, Senhor, deixa eu ir até aí. Jesus, venha. E Pedro vai e começa andando em cima d'água, olhou para as ondas, afundou. Aí estão lá dentro do barco, eles passaram a vida toda dentro de um barco e começam a tempestade, vamos morrer, Jesus acuda aqui porque a gente vai morrer, você não está vendo que vai... Ele disse, mas você tem uma fé pequena demais. Acalma a tempestade. E o mar se acalma e eles ficam, quem é esse que o vento e o mar obedecem? Simples, esse é aquele que em Gênesis 1 disse, se afasta mar da terra e apareça a porção seca. Foi a mesma voz. Quem é este?
Aí depois eles dizem, Senhor, aumenta a fé da gente. Ele disse, meu filho, você não entendeu. Se você tivesse fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, mais ou menos menor do que um grão de coentro, se você tivesse do tamanho dessa semente aqui, fé, você diria para esse monte, se joga no mar, e ele se jogava. O problema deles não é porque eles tinham uma fé pequena. O problema deles era que eles não tinham fé. Eles faltavam a fé genuína. E só para 2 pessoas Jesus disse que a fé dessas pessoas eram grandes. Nenhum dos 2 era de Israel. E uma dessas pessoas é uma mulher que nem o nome a gente sabe. Jesus olha para ela e diz, mulher, a tua fé é grande demais. A tua fé é enorme. Tem que sobrar alguma coisa dessa mesa para essa moça. E o texto diz assim, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, o que aconteceu? A filha ficou sã. Ele não foi lá, não fez aquelas presepadas, botou a mão na cabeça e fez aquele negócio todinho, gritou, fez aquele alarido todinho. Ele fez, não, minha filha, pode ir. O demônio já saiu. Ele nem foi lá, ele nem botou a mão na menina, ele nem olhou para a menina, ele não precisa disso. A sua palavra vale, a que distância for. Ele disse, vá, você tem fé demais, não dá para não te ouvir, não dá para não te atender. Queridos, é impressionante porque em meio a tantos obstáculos, essa mulher manifesta uma fé surpreendente. Mesmo na maneira como ela foi tratada, ela não desiste e ela se mantém firme por causa da sua fé. E Jesus nos ensinou que se nós queremos alguma coisa, ele diz, batei, batei e abre-se-vos-á. E ele nos ensinou que uma mulher tinha uma causa com um juiz que era corrupto. Um juiz que só julgava quando recebia propina. Mas a mulher era uma viúva, era pobre, ela não tinha como subornar o juiz. E o texto nos diz que ela faz o seguinte, fica com o moído na porta dele de dia e de noite. E ela fica de dia e de noite, olha, julga a minha causa, já julgou a minha causa, está na hora de julgar a minha causa. Quando é que você vai julgar a minha causa? E o texto nos diz que ele olha para ela e diz, eu não temo a Deus, eu não tenho nenhuma responsabilidade, pelo contrário, eu queria ganhar uma propina, mas essa mulher está me aperreando tanto que eu vou julgar a causa dela. Jesus estava ensinando ali que a nossa fé às vezes é pequena demais para continuar pedindo. Que a nossa fé é pequena demais para continuar crendo que o Senhor vai poder nos ajudar. E por conta disso, a nossa falta de fé nos faz desistir cedo demais. Nós ficamos como os discípulos, que Pedro estava preso numa prisão, numa masmorra, e eles reunidos orando ao Senhor, clamando ao Senhor por causa da perseguição. E o texto nos diz que um anjo do Senhor foi enviado, abriu todas as portas da prisão, levou Pedro até a casa onde eles estavam reunidos, e quando Pedro bate na porta, eles vêm atender, e eles preferem achar que é o anjo da guarda de Pedro, do que foi a oração deles que foi respondida. Nosso problema é que a nossa fé é curta demais, é pequena demais, e nós não confiamos tanto no Senhor. Ele nos ensinou que se nós somos ruins, nós sabemos dar coisa boa para os nossos filhos. Se o nosso filho pede um pão, ele diz, nós nunca vamos dar uma pedra para o nosso filho. Se o nosso filho pede um peixe, nós nunca vamos dar uma cobra para ele. Ele diz, vocês sendo ruins desse jeito, sabem dar coisa boa para os seus filhos, por que é que vocês desconfiam de mim, que sou o melhor pai que existe? Por que é que vocês desconfiam de mim? Meus irmãos, nós temos uma mulher que nos surpreende pela sua fé e que nos torna agora devedores de olhar para o exemplo dela. Nós precisamos olhar para essa situação toda e entender que nós estamos na mesma condição.
Nós temos que proclamar com a nossa voz, em meio à nossa angústia, de que nós cremos em Jesus Cristo e que a nossa fé nos leva a entender de que Ele é o único que soluciona os nossos problemas. Nós temos que crer no Senhor de forma definitiva e colocar a nossa esperança e expectativa somente nele e não em álcool gel. Nós vamos começar, meus irmãos, a crer no Senhor, a confiar realmente nele, que a vontade do Senhor é perfeita e que Ele é o Messias prometido. Nós precisamos realmente crer e lançar sobre o Senhor as nossas angústias. Nós precisamos aprender novamente a exercitar a nossa fé. E nós fazemos isso quando nós oramos. É clamando ao Senhor que nós dizemos: Senhor, nós confiamos em Ti. É quando nós oramos que nós dizemos: Senhor, eu não sou arrogante, eu não quero resolver as minhas broncas, eu não quero resolver os meus problemas, eu não creio que eu consiga realizar isso aqui, eu creio que o Senhor consegue resolver isso aqui. Ah, mas o Brasil está uma bagunça, o Congresso está uma confusão, a gente precisa ir amanhã para a rua para protestar, porque só assim o Brasil vai ter jeito. Quando a Igreja de Cristo colocar no Facebook domingo de oração contra o Congresso, e o Congresso ficar com medo, porque nós temos um Deus que pode colocar aquele bando de capanga para fora, somente quando a Igreja de Cristo acreditar, crer realmente, é que nós vamos ver diferença. A igreja do Senhor precisa retomar a sua fé em meio às suas angústias e transformar essa fé em oração. E chegar para ele e dizer: filho de Davi, tem compaixão da gente, porque tem corrupto demais nesse país. Senhor, filho de Davi, a gente não aguenta mais essa quantidade de imposto na cabeça da gente para pagar. Jesus, filho de Davi, é ladrão demais para um país de menos. Jesus, filho de Davi, tem uma doença vindo para cá, mas é o Senhor que nos protege. E se o Senhor não quiser proteger, essa doença vai ser só uma passagem para o meu dia melhor, para o dia que eu vou encontrar o Senhor. Nós precisamos aprender a orar de novo. Em meio às nossas orações, meus irmãos, nós precisamos parar de ouvir o que está ao nosso redor. Em meio às nossas orações, em meio à nossa fé fraca, nós precisamos parar de ouvir o que o mundo tem a nos dizer. O mundo diz: não resolve. O mundo não conhece a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus para eles é loucura. Eles acham que as soluções vêm das suas próprias mãos. Nós cremos no Deus que opera contra as expectativas dos homens. Nós precisamos parar de ouvir especialistas. Nós precisamos parar de ouvir gente que sabe demais, mas que conhece pouco a Cristo, para aprender a ouvi-lo dizendo: mantenha sua fé em mim, mesmo quando a resposta for não. Quando o Senhor, meus irmãos, nos negar aquilo que nós pedimos, nós continuamos crendo que Ele é um Pai bom e que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque Ele sabe que nós precisamos enfrentar muitas lutas e dificuldades, mas no final das contas Ele sabe que todo pai, quando dá uma surra no filho, não é por prazer de ver o filho apanhar, mas para que ele cresça e se pareça mais com seu pai. Nós precisamos aprender a ouvir Deus dizendo: esse brinquedo não, sorvete antes do almoço não, tem que comer o prato inteiro para ter sobremesa. Nós precisamos ouvir o Senhor dizendo não para a gente e entender que Ele ainda nos ama mesmo assim. Mas quando Ele nos der a oportunidade, quem disse que o Senhor disse que é para você cansar? Às vezes Ele não diz um não de cara, nem diz um sim de cara. Ele só está esperando que você continue batendo, que você continue insistindo. A mãe de Santo Agostinho, Dona Mônica, orou por ele por muito tempo. Pense no caba ruim. Com 15 anos de idade ele já estava na bagaceira, arranjou logo uma mulher, se juntou com ela, mulher da vida. Era só de farra e bagunça. E Dona Mônica orando. Até que um dia o Senhor rendeu Santo Agostinho aos pés do Senhor.
E Agostinho se tornou um dos maiores teólogos da igreja no mundo. E no final da vida ele reconhece que foram as orações de Dona Mônica que fizeram aquilo. O que nos falta é fé para continuar orando. O meu pai era muito duro. Era um sertanejo à moda antiga, que não queria saber de Cristo de jeito nenhum. Era aquele tipo de sertanejo que saía de casa e colocava a aliança no bolso antes de sair. Minha avó orou para o meu pai por muitos anos. No dia do sepultamento do meu pai, da minha avó, ele olhou para a mãe de fora da igreja, porque minha avó era crente, ele não entrou na igreja para o sepultamento dela. No dia que eu e minha mãe estávamos sendo batizados na igreja, ele veio nos buscar de moto, de forma que a gente nem sentou depois do batismo, a gente saiu correndo, porque ele não queria que a gente entrasse na igreja. Mas minha avó, depois de anos de morta, não viu, mas teve suas orações atendidas e meu pai foi rendido aos pés de Cristo. E faleceu como um crente salvo. E eu tenho convicção plena que minha avó o recebeu nos seus braços naquele dia, quando ele foi se encontrar com Cristo nos ares. Meus irmãos, nós precisamos entender que às vezes o que falta em nós é persistência, por falta de fé. O Senhor nos convida a termos um pouco mais de fé. Continuarmos orando ao Senhor, porque nós confiamos nele. A Bíblia nos traz um bocado de mulheres que são exemplo na Bíblia. Mulheres cuja fé foi surpreendentemente usada pelo Senhor, que viram as bênçãos do Senhor e algumas nem tanto. Mas mulheres que nos deixaram como exemplo hoje para todas as irmãs da SAF que estão fazendo 55 anos, mas também para os marmanjos que estão aí atrás também. Nos mostrar que precisamos urgentemente que o Senhor nos manifeste no coração a fé verdadeira, de forma que nós venhamos a entregar o nosso coração ao Senhor em plena confiança a Ele. Aprendemos a dobrar os nossos joelhos novamente em oração, em atender a voz do Senhor e adorar ao Senhor, mesmo quando Ele não nos atende. E em meio a todas as perspectivas contrárias, continuar acreditando que o nosso Deus, se quiser, fará coisas maiores e melhores do que nós podemos sonhar. Que o Senhor nos dê a graça, minhas irmãs e meus irmãos, de sermos crentes fiéis ao Senhor, cuja fé surpreenderá muitos. Que Deus nos abençoe.